Uma introdução ao livro de Romanos. Na lista de 21 cartas das Escrituras gregas cristãs, a primeira que aparece é Romanos. O apóstolo Paulo escreveu 14 dessas cartas, incluindo Romanos. Provavelmente, no ano 52, Paulo iniciou sua terceira viagem missionária. Enquanto estava em Corinto, por volta do ano 56, Paulo escreveu para os cristãos em Roma, uma cidade que ele ainda não tinha visitado. A carta aos Romanos tem 16 capítulos. No capítulo 1, Paulo fala que gostaria de visitar os cristãos de Roma para encorajá-los e ser encorajado por eles. Ele também explica que as pessoas do mundo não têm desculpa ao fazer coisas erradas, porque as qualidades invisíveis de Deus são claramente vistas na criação. Você sabia? Paulo usou Tércio como secretário para escrever essa carta. É provável que a fiel irmã Febe tenha entregado a carta em Roma ou tenha acompanhado a pessoa que a entregou. No capítulo 2, Paulo destaca que Deus é imparcial. Judeus e não-judeus vão ser julgados pelo mesmo padrão. Nos capítulos 3 e 4, Paulo explica que Jeová declara justos tanto judeus como não-judeus com base na fé. Ele usa o exemplo de Abraão para explicar isso. Abraão viveu antes da lei ser dada a Moisés e antes de Jesus dar sua vida como sacrifício. Mesmo assim, Deus considerou Abraão justo por causa da sua grande fé. Nos capítulos 5 e 6, Paulo raciocina que Adão pecou contra Deus e, por isso, todos os humanos herdaram o pecado e a morte. A salvação só é possível por meio da fé em Jesus e no sacrifício que ele fez. Nos capítulos 7 e 8, Paulo fala sobre como a lei mosaica mostrou o que é o pecado e explica por que os cristãos não precisam seguir essa lei. Nos capítulos 9 e 10, Paulo explica que qualquer um que tenha fé pode se tornar filho espiritual de Deus, não importa a sua nacionalidade. No capítulo 11, Paulo usa a ilustração de uma oliveira. Os judeus que rejeitaram o Messias são comparados a ramos que foram arrancados. Os cristãos não-judeus são comparados a ramos de uma oliveira silvestre que são enxertados no lugar deles. Para ser parte da árvore, todos precisam continuar humildes e ter fé em Jesus. Nos capítulos 12 e 13, Paulo incentiva os cristãos a ser pacíficos com todos, a amar uns aos outros e a respeitar as autoridades. Nos capítulos 14 e 15, os cristãos são aconselhados a parar de julgar uns aos outros e, em vez disso, acolher os fracos. No capítulo 16, Paulo termina com palavras de encorajamento e calorosas saudações, mencionando 26 pessoas por nome. Ao ler a carta inspirada aos Romanos, veja como Deus lida com todas as pessoas de modo imparcial, como os cristãos devem viver em paz com todos, e como só é possível se libertar do pecado e da morte pela fé em Jesus, o Rei do Reino de Deus.